Olá, meus irmãos, hoje dia 6 de novembro, estamos na 31ª semana do Tempo Comum e Deus nos dá a graça de estar aqui para a partilha da palavra. Hoje eu quero trazer um testemunho da vida de São Filipe Neri, conhecido como Apóstolo de Roma. Dedicou a sua vida à procura daqueles que estavam espiritualmente perdidos. Que você não saia daí, fica até o fim desse vídeo. E o Evangelho hoje está em São Lucas 15, de 1 a 10. E que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores, faz refeições com eles? Então Jesus contou-lhe esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquele que se perdeu até encontrá-lo? Quando encontra, coloca nos ombros com alegria. Chegando em casa, reúne amigos, vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha, que estava perdida. E eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que 99 justos, que não precisa de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne as amigas, vizinhas e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje traz o Evangelho de São Lucas, do capítulo 15, do 1 até o 10. É um dos pilares da teologia da misericórdia divina, integrando como os desafios do mundo contemporâneo as objeções dos fariseus e mestres da lei. Diz que este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Parece à luz da razão prática, fundada na justiça. Afinal, a justiça exige que evite o mau exemplo e se persevere a pureza da comunidade. No entanto, as objeções dos fariseus e falha por não compreender a natureza de Deus e o fim último do homem. Pergunta se é conveniente que Deus busque o pecador. Por um lado, a ordem do universo exige que cada coisa ocupe o lugar, conforme a sua natureza. O pecador, por seu ato, afasta-se voluntariamente de Deus. Para os fariseus, buscá-lo, o pecador, seria perturbar essa ordem e a justiça divina. Mas a ótica de Deus é a busca do pecador. Para um banquete, os fariseus vê ao contrário disso, do que está escrito lá no livro de Ezequiel 33, versículo 11. Acaso me agrada a morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não, prefiro que ele mude de conduta e viva. A parábola da ovelha perdida demonstra que a conveniência suprema está na realização do bem e da criatura. O pecador não deixa de ser uma criatura de Deus, não.
É a criatura de Deus feita e participar do seu bem. A perda do pecador é um acidente com uma privação do bem, devido à sua reação com Deus. A busca pela ovelha perdida não é uma perturbação da ordem, mas a sua profunda restauração. A justiça não é anulada, mas supõe e é levada pela misericórdia, que é a plenitude da justiça, dando ao pecador que ele precisa do regresso. Pergunta-se também se a alegria pelo regresso do pecador é maior que pela perseverança dos justos, pois a constância na virtude é um bem maior. É mais difícil do que o arrependimento de um único erro. Além disso, celebrar o pecador convertido poderia desencorajar quem sempre permaneceu fiéis. Contudo, o próprio Cristo afirma assim: haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que 99 justos. A razão disto reside na natureza do ato da salvação. Os 99 justos já estão na posse do bem e da graça. A sua perseverança é uma continuidade no estado de graça. Um grande bem. No entanto, o regresso do pecador envolve um movimento dramático do não ser para o ser espiritual, da morte para a vida. É um novo nascimento. A passagem da potência de um ato que tange a vida da graça. Esse movimento manifesta de modo mais vibrante o poder e a misericórdia de Deus ao vencer o mal. A alegria no céu não é sobre a quantidade de santidade, mas sobre o triunfo dinâmico do amor divino. É a alegria do médico que vê um doente terminal recuperar a saúde, comparada à satisfação de ver uma pessoa saudável permanecendo assim, com saúde. Hoje vivemos numa sociedade secularizada, que não tem a noção do pecado. Foi amplamente relativizado, tornando a ideia de conversão como algo ultrapassado, algo que ficou lá no passado. No entanto, ao contrário, as verdades reveladas são perenes e aplicando-se em todas as condições humanas. Pois a natureza humana e suas essências não mudou. Isso não mudou. A essência das parábolas transcende os seus elementos culturais. A ovelha perdida representa todo ser humano que, usando mal seu livre arbítrio, se alienou do seu fim último. No mundo de hoje, isso se manifesta como um vazio existencial, da dependência da tecnologia, a solidão profunda e a busca desordenada de prazeres para preencher o vazio de Deus que há no coração. A moeda perdida simboliza a dignidade da pessoa humana, que está suja sobre o pó do consumismo e da perca da identidade espiritual. A igreja, seguindo o exemplo de Cristo, deve sair. Não pode ser uma comunidade fechada. Deve ser como pastor, ir ao deserto da modernidade, às periferias existenciais, digitais e morais. Procurar com diligência. Isso exige o uso da lâmpada da razão, iluminada pela fé, e a vassoura de uma pastoral inculturada que encontra a pessoa em sua realidade concreta. Carregar nos ombros e acolher quem redescobre a fé não é um fim, mas é um começo. A comunidade deve sustentá-la com uma doutrina sólida, os ombros da verdade e os sacramentos da caridade fraterna. O coração do homem é inquieto até repousar em Deus. As parábolas da misericórdia são o antídoto para a cultura do descarte, relevando que nenhuma pessoa é descartável para Deus. Cada um
cada uma, mesmo a mais afastada, tem um valor infinito. A alegria dos anjos é um convite para que a igreja seja na terra o sacramento dessa alegria, que busca encontrar e celebrar cada vida restaurada. A maior glória de Deus não é o justo estático, mas o pecador em movimento e o retorno ao abraço paterno. Hoje quero trazer o testemunho da vida de um grande santo, São Felipe Neri. O Evangelho de São Lucas, que nós acabamos de ouvir, sobre a ovelha e a moeda perdida, é vividamente ilustrado na vida de São Felipe Neri. O seu ministério em Roma é um exemplo real dos princípios que Jesus ensinou. São Felipe Neri, conhecido como o apóstolo de Roma, dedicou a sua vida a procurar aqueles que estavam espiritualmente perdidos, tal como o pastor da parábola. São Felipe Neri sentiu o chamado para servir a Deus no isolamento, mas entre o povo. Ele saía ativamente para as praças públicas, bancos, lojas de Roma, para conversar e exortar as pessoas a servir a Deus. Isso espelha o bom pastor, que deixa as 99 ovelhas para ir atrás de uma só que tinha se perdido. O coração aberto para ouvir os pecadores, excluído, tal com os fariseus que questiona Jesus por comer com os pecadores. Alguns na igreja no tempo de São Felipe Neri pode ter olhado com desdém para os seus métodos e assim como os fariseus olhavam para Jesus. No entanto, ele era conhecido pela sua simpatia e tornou-se amigo e trabalhadores e comerciante, até de criança de rua. Ele viu o valor em cada alma, tal como a mulher que procura diligentemente a sua moeda perdida. O seu trabalho não era motivado apenas pelo dever, mas por um amor genuíno que resultava em alegria. Uma história famosa conta que os seus esforços e orações levaram à conversão de um homem judeu. Este evento reflete a alegria no céu por um só pecador que se arrepende, que a própria conclusão da parábola de Jesus, a vida de São Felipe Neri, demonstra que as parábolas não são apenas histórias, mas é um chamado à ação. Ele corporiza a loucura do amor e analisa que o descarte ou amor extravagante é persistente de Deus que constrata com o julgamento humano e calculista. É isso hoje para a nossa reflexão. Um grande abraço a todos, um abençoado dia. Não esqueça de compartilhar, curtir e enviar para os seus contatos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.